Olha a gente aqui falando de cidade. A gente não para de falar de cidade. Porque o que importa é onde a gente passa a nossa vida, não é mesmo? E a gente mora nas cidades. Queria saber se tem um passador de slide, se tem uma apresentação aí. Né? Podem pôr? Opa! Muito obrigada. Meu nome é Danae Fernandes e eu trabalho com mobilidade urbana desde 2012, quando foi promulgada a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Na época, eu era estudante e ciclista de estrada profissional. E eu vi na Política Nacional de Mobilidade Urbana a possibilidade de pegar a minha paixão por bicicleta e fazer disso uma carreira. Hoje, eu tenho uma empresa, a Urbidata, que está no mercado de mobilidade urbana. Desenvolvemos planos e estamos aí em licitações públicas, desenvolvendo projetos, mas eu também coordeno planos e projetos por outras empresas e instituições. Além disso, eu participo muito da sociedade civil organizada, que isso é muito importante para o que eu vou falar para vocês. Fundei um instituto chamado Urbem e participo também de uma governança chamada Londrina Inteligente, da qual eu já fui ex-presidente, vice-presidente. E essa governança é um grupo de pessoas que estão interessadas em tornar Londrina, que é a minha cidade, uma das cidades mais inteligentes do nosso país. É uma organização de sociedade civil. E, já que estamos num evento de políticas públicas, quero compartilhar com vocês que eu encerrei uma experiência recente dentro do poder público. Eu já tinha feito um plano de mobilidade urbana para um município do tamanho de Barretos, um município chamado Cambé. Fiz o plano de mobilidade, fiz o projeto básico do novo sistema de transporte coletivo para eles. E aí o prefeito, muito simpático, virou para mim e falou: vem ser minha secretária para tirar tudo isso que você projetou do papel. Olha que delícia, gente. Nós aqui, técnicos, tudo que a gente quer é uma oportunidade de fazer acontecer, não é? Pois é. Mas não é bem assim que funciona o poder público. Em Cambé, eu achando que eu ia colocar lá a prioridade para o pedestre, desenvolver o transporte coletivo como principal modo de transporte, que eu ia pegar e fazer um sistema cicloviário, e eu não conseguia. Para aliviar minhas frustrações, enquanto secretária, foram muitas, eu me tornei colunista. Foi o jeito que eu encontrei para lidar com essas impossibilidades de colocar em prática os meus projetos. Esses são 2 artigos, mas tem vários no portal Connected Smart Cities, se vocês tiverem curiosidade. Mas esses já tinham um tom de desabafo, né? Procuro uma liderança disposta a colocar o seu capital político em risco para verdadeiras mudanças. Ou por que toda vez que eu falo de mobilidade urbana parece que eu estou num divã, que eu volto para o mesmo lugar? E eu tive que estudar muito para entender onde que eu estava errando. Porque nós, técnicos, independentemente se são engenheiros, se são arquitetos, a gente sabe fazer projeto. Nunca foi o nosso problema fazer bons projetos. A gente sabe fazer bons sistemas de transporte, os mais eficientes, os mais sustentáveis. O projeto nunca foi o problema. Mas o que eu queria compartilhar com vocês hoje é que a gente tem um problema em entender com clareza como funciona a administração pública. E pensando nela, a gente tem que encarar que ela vai ser sempre subótima. Na administração pública, as políticas, na melhor das hipóteses, são as menos imperfeitas.
Solução perfeita não tem, porque os interesses são divergentes. E aí, senhores, eu queria chamar a atenção para esse nosso tema de mobilidade hoje, porque o que me incomoda sobre ele é que a gente trata com um certo teor de sonho, de que, de repente, a população vai ligar para o prefeito Odair e falar: prefeito, vamos fazer esse sistema de transporte coletivo ser incrível, vamos tirar o estacionamento aqui da avenida principal de Barretos para fazer uma ciclovia. Gente, não vai acontecer. Por que vocês acham que, quando a gente faz audiência pública, fica vazio? Não é? O sonho nosso é: poxa, quero fazer uma audiência pública com intensos debates, que a população se interesse. Isso é mobilidade fadinha. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, numa retrospectiva, lembrando um pouco atrás, lá no século XVIII, que até Rousseau, a gente entendia um estado de bem-estar coletivo, que existia ali uma vontade geral e um bem comum. Mas que 25 anos depois, ainda no século XVIII, Madison veio com o pé na cabeça e falou: não tem não. O que nós temos são interesses particulares que competem. Entender isso é muito importante na nossa profissão. Não só para nivelar nossas expectativas, mas para fazer as coisas acontecerem. O que a gente quer é tirar o projeto do papel. Eu tenho certeza, com o olhinho de vocês aí brilhando, eu tenho certeza. A gente não quer só fazer o projeto, a gente quer ele acontecendo na realidade. Entender que, dessa perspectiva de um ideal coletivo, pensar que sim, existem os interesses, isso é uma virada radical de chave, que deu espaço para public choice, que é o nosso tema, e eu juro que eu estou terminando. A public choice assume, então, que cada um dos players tem, sim, um interesse próprio, e não exatamente um bem comum. E esse interesse próprio não precisa ser algo egoísta. Esse interesse próprio pode ser uma vontade de realizar um sonho, não deixa de ser interesse próprio. E que não existe um altruísmo dentro do poder público. O que existe são interesses que seja de maior poder, de votos, ou outros sistemas de cargos, e que a gente tem que lidar com isso, e a gente tem que lidar bem. Entender que o eleitor, ele também prefere não ser bem informado, porque isso custa tempo. E o que ele ganha com isso é muito diluído. O resultado disso é que nós temos um governo de minorias organizadas. A gente não pode achar que quem faz a cidade é todo mundo, embora isso tenha que ser a nossa premissa sempre. É o que preconiza os nossos planos diretores, por exemplo. Mas, na prática, a consequência é que a gente tem pequenos grupos que se organizam e fazem as coisas acontecerem. E eu quero falar isso para vocês de um modo de oportunidade. Porque quem faz a cidade é quem está no play. E olha só para a gente. As verdadeiras soluções de mobilidade nascem dessas negociações. E estamos aqui em conselho de classe. Eu acho que a Lígia já sacou isso com as câmeras temáticas. E aí, vamos entrar no play? Muito bom. Muito bom.